prosseguindo, essa foi uma planilha que a gente usou na aula 2, tá? Que não tinha esse boletim, tá? Mas a gente fez um boletim parecido com esse, fez essas brincadeiras com essas fórmulas e funções na aula 1. Nós começamos a aula 2 com uma brincadeira. Isso aí eu não vou nem passar muito adiante, mas eu vou ter que ensinar os conceitos. Imagina que eu quisesse ordenar alfabeticamente essa planilha e eu não soubesse, tá, gente, que tem uma função de ordenar no Excel. Então, por exemplo, essa Ana deveria ser o primeiro nome. Então, eu poderia trazer os dados dela usando aquela função do ponteiro do mouse de arrastar os dados dentro da planilha para aqui para a primeira linha. Sendo que a primeira linha já está ocupada, né? Então, se eu clicar com direito, se eu soltar o botão no mouse, olha aqui o que o Excel me pergunta. Se eu quero substituir. Ou seja, se eu agora clicar no OK, eu perco os dados do Ricardo e fico só com os dados da Ana. Tá? Não quero perder nada. Vou dar Ctrl Z para desfazer agora. E antes de levar a linha da Ana para cá, eu preciso abrir um espaço aqui. Preciso abrir uma linha aqui. Então eu vou inserir uma linha depois do Ricardo. Então eu vou clicar com o botão direito na guia da linha. E no menu que vai aparecer, eu vou escolher Inserir. Como eu cliquei numa linha, tá? Na guia de uma linha, o Excel ele já entende, tá? Que eu quero inserir uma linha inteira. Se eu clicar numa guia de coluna, também não vai aparecer só a opção inserir, ele já vai entender que eu quero inserir uma coluna inteira e ele vai inserir uma coluna. Tá legal? Tem a opção de excluir. Então agora eu tenho um espaço aqui para o nome da Ana. Vou levar a Ana lá para cima. Tá? E o próximo seria o Anderson e o Ricardo ainda está aqui. Pô, o Ricardo aqui está atrapalhando. Então eu vou pegar o Ricardo e vou levar lá para baixo. E eu vou levar o Anderson lá para cima. Então assim, essa foi uma atividade na nossa aula 2 para vocês treinarem esse recurso, essa habilidade de copiar, de mover valores para cima e para outros lugares da planilha. Tá legal? Quem está pegando esse vídeo, sugiro que tente ordenar os nomes assim e não usar a função de ordenação, gente. Eu sei que vocês são os espertos, sei que vocês sabem que tem função de ordenação. Mas tenta assim, porque assim você treina essa habilidade. Tudo bem? Nessa planilha funções diversas, eu propus aqui a gente estudar 9 funções. 9 funções. Eu vou puxar isso aqui para baixo. E aqui em cima eu vou colocar o nome da função para vocês, tá? E aqui eu tenho um intervalozinho, tá? O intervalo que vai da célula A1, a célula é 10, tá bom? Vou usar esse mesmo intervalo em todas as funções e vocês vão ver que ele funciona igual para essas funções. Então, a soma. Aqui é um momento que vale a pena você dar uma pausa e tentar fazer sozinho, tá? Porque isso a gente já fez na outra planilha. Igual soma, abre parênteses, e eu vou selecionar aquele intervalo. Mas Flávio, no meio do intervalo tem texto. O Excel ignora. A função soma ignora. A função soma os valores numéricos que ela encontrar naquele intervalo. Simples assim. Tá legal? Ela vai ignorar valores numéricos. Valores de texto ou células vazias. Também tem células vazias. Ele vai ignorar. Tá bom? Vou calcular a média. Igual média, tá? Daqui do meu intervalo. Mas Flávio, e essa média? Ele está dividido por 50? Ele está dividido pela quantidade de valores numéricos que achou? Gente, essas funções, elas operam com valores numéricos. Então ela só considera valores numéricos. Eu tenho aqui 5 colunas e 10 linhas. Então eu tenho 50 células. Ele vai dividir esse valor por 50? Não, ele vai dividir pela quantidade de valores numéricos que ele achar. Vamos ver. Aqui eu não tenho a soma.
que eu tenho a soma, certo? Então vamos fazer aqui embaixo, igual a esse valor aqui, dividido por 50. Repara que não deu o mesmo valor, tá? Ou seja, o Excel na hora de calcular, usando essas funções, soma, média, máximo, mínimo, as contagens que a gente vai ver já já, ele só considera os valores numéricos, tá? Então aqui eu tenho, no meio do meu intervalo textos, células vazias, ele desconsiderou. Agora, não confunda a célula vazia com célula zerada. Repara, por exemplo, eu vou pegar essa célula aqui, a 4, que ela está vazia, e eu vou colocar um 0. Repara no valor da média. Ele mudou, certo? Por quê? Porque 0 é um valor numérico. Então ele vai entrar no cálculo da média, tá? E vai puxar essa média para baixo. Afinal de contas, eu tenho um valor de média, coloquei um valor abaixo desse valor de média, eu vou puxar essa média para baixo. Se colocasse aqui, por exemplo, 99, eu ia puxar a média para cima, para pagar. Tá bom? Então repara que a média, assim como a soma e as outras funções, ela vai observar os valores numéricos e vai ignorar os valores em texto e os valores vazios. Vamos deixar aqui. Eu vou até inserir mais uma linha. E vou deslocar as células para baixo. E aqui eu vou colocar aqui funções usadas. Aqui eu usei a função soma, aqui eu usei a função média. Para contar os valores que eu tenho naquele intervalo, e aí quando eu falo valor, eu só excluo células vazias. Tá? Então, independente de ter números e textos, o contar ponto valores, ele vai contar todos os valores independente, tá? Das células serem numéricas ou não. Igual contar. Desculpe. Ai, gente, desculpa. Conte ponto valores. A função é conte ponto valores. Igual conte ponto valores, tá? Daquele intervalo lá. (44). Poxa, será que está certo? Vamos tentar comparar esse com a contagem de vazio. Eu vou pular os números rapidinho, já volto nos números. Vou usar o contar vazio para contar as células vazias desse intervalo aqui. 6. Então, eu tenho um intervalo de 5 colunas por 10 linhas, 50 células. Dessas 50 células eu tenho 6 vazias e 44 preenchidas. E quantas eu tenho preenchidas com números? Aí eu tenho uma função que é a conte.num, que vai contar só os valores numéricos. Fecha parênteses. Então, daquele intervalo lá, eu tenho 38 valores numéricos. Tudo bem? Aqui colocar as funções conte.num e conte.valores. Tá legal até aqui, gente? Tudo bem até aqui, né? E aí aqui, a gente já viu lá na outra planilha o máximo e o mínimo. Só que eles são absolutos. O máximo do intervalo, o mínimo do intervalo. E se eu quiser uma outra ordem qualquer, tá? Por exemplo, dos 10 valores eu quero o quarto valor, o quinto valor. Aqui a gente vai usar funções diferentes, tá? Aqui a gente vai usar as funções maior e menor. E como é que elas funcionam? Além da gente dar um intervalo para elas, a gente vai dizer qual é a ordem de grandeza que a gente quer. Então, por exemplo, imagina que eu quero os 3 maiores. Os 3 maiores valores aqui no intervalo. Igual maior. Vou selecionar o intervalo. E aí eu vou dizer para ele, ponto e vírgula, é um outro argumento. Eu vou dizer para ele que eu quero o maior valor. Valor de ordem 1. Tá?
vocês observarem aqui no intervalo, 98 é o maior valor. O segundo maior valor é 93. Então aqui a gente vai usar maior também naquele intervalo. Mas ao invés do valor, primeiro valor, eu quero o segundo valor. Ok? Então, o segundo valor era 93. O terceiro acho que é 90. Tem 91? Eu acho que não. Então, se eu usar maior naquele intervalo, eu quero o terceiro maior valor. Fechei aqui. 90. Tá legal? E funciona de forma semelhante à função menor, tá? Sendo que na ordem inversa. Aqui o menor valor eu acho que é 11. Deixa eu ver aqui. O menor valor é 11. Na sequência de menores valores, eu acho que o segundo menor valor é 13. Perfeito. E na sequência, 14. Tem vírgula 14. Ih, caramba, 14. Não, desculpa, gente. Era para ter colocado aqui o valor 3. Né? 14 é o terceiro maior valor. Ah, Flávio, se eu trocar, sei lá, esse 24 aqui por 12, vai ter um impacto aqui no top 3. Tá? Se eu apagar esse 14 aqui, vou mudar esse 14 para... Vamos mudar, ó, que bagunça que eu vou fazer. Vou mudar para 97. Eu vou mudar os dois, o top 3 de maiores e o top 3 de menores. Né? Não ia mudar o top 3 de menores, porque afinal de contas eu mexi no 14. Burrão. Vou tentar então mexer no 13. No 13, vou mexendo no 13. No 13 eu vou mudar para 96. E aí a gente vai ter uma mudança aqui nos dois. Né? 96 assumiu a função de top 3 e era 13, o bottom, né? Terceiro menor valor virou 17. Certo? Agora eu vou voltar na outra planilha. Eu quero mostrar mais uma coisa para vocês, tá? Como eu falei no primeiro vídeo, a gente vai fazer uma abordagem diferente com referências absolutas. E aí, daqui a pouco eu vou botar na descrição desse último vídeo, vai ter link para um vídeo só sobre isso, para o meu canal, não específico para vocês, mas que vai ajudar vocês também. Eu quero falar agora um pouco de trabalhar com datas no Excel, tá? Quando o Excel faz cálculo com datas, para o Excel fazer cálculo com datas, ele atribui um valor inteiro a cada dia no tempo. Então, imagina que eu coloque aqui o valor 1, tá? E aqui na minha formatação de números, eu tenho aqui o geral, eu mude para data. Ele mudou para 1º de janeiro de 1900. Como eu falei, ele atribui um valor inteiro para cada dia no tempo a partir do dia 1º de janeiro de 1900. Tá legal? Vamos ver uma coisa inversa? Eu vou aqui colocar a data de hoje, mas ao invés de eu digitar a data de hoje, eu vou segurar a tecla Ctrl do meu teclado e vou digitar ponto e vírgula. E ele já insere na célula a data de hoje, bastando eu só confirmar. E aí, por óbvio, como foi inserida manualmente uma data, aqui já está selecionado data no meu formato. Vamos mudar aqui para geral. Esse é o dia de hoje, dentro daquela contagem de tempo que começa em 1º de janeiro de 1900. Então, esse é hoje é o dia 45.231, desde o dia 1º de janeiro de 1900. Tudo bem até aqui? E, gente, por exemplo, eu consigo agora calcular que dia que vai ser daqui a 15 dias. Posso pegar esse dia aqui e somar com 15. Então, daqui a 15 dias, hoje é o dia 1º de novembro, daqui a 15 dias vai ser o dia 16 de novembro. Tá? Ou eu posso, vou colocar manualmente a data de hoje,
Vou colocar aqui uma data qualquer para frente. Eu quero saber quantos dias faltam de hoje até esse dia 20 de dezembro de 2023. Então eu vou fazer igual a essa data menos essa aqui. E ele me dá 49 dias, tá? Que tem de diferença entre o dia 1º de novembro, o dia de hoje, 1º de novembro, e o dia 20 de dezembro de 2023. Tá certo? Agora, se eu junto da hora, da data eu coloco a hora. Então eu vou colocar aqui ponto e vírgula, Ctrl ponto e vírgula, vou dar um espacinho, e eu também vou segurar Shift agora. E ele vai inserir a hora atual. Tá? Como ficaria isso sem formato nenhum? 45.231,68194. Que número é esse? Lembra que eu disse que o Excel ele atribui um valor inteiro para cada dia no tempo? Por óbvio, se eu tenho um valor no inteiro para cada dia no tempo, parcelas desses dias serão partes decimais do número. Então agora são 4h20 da tarde. 68194 é o equivalente a 4h20 da tarde dentro do inteiro de 24 horas. Entenderam? Dá para fazer cálculo de tempo, tá? Contar, por exemplo, a locação de uma lan house, por exemplo. Isso a gente está vendo, são valores estáticos. Vamos pegar aqui, voltar lá na nossa planilha, e, por exemplo, aqui. Se eu quisesse saber, deixa eu excluir essas linhas, a gente ter uma data só. Se eu quisesse saber aqui, há quanto tempo cada um dos meus empregados estão na empresa, que eu tenho que usar aspas. Como eu estou envolvendo a data uma data estática num cálculo, eu tenho que colocar aspas. E como eu estou usando duas datas, ele coloca o formato em data, mas eu posso mudar aqui para geral, tá? E aí eu tenho 2.765, que número é esse? É o número de dias que a pessoa trabalha na empresa, tá legal? Só que, como eu usei um valor estático, a data de hoje, esse valor não vai se atualizar, amanhã vai estar errado, né? Para situações assim, a gente pode usar uma função chamada hoje do Excel. A função hoje não tem argumentos. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Não vou conseguir dar zoom com a célula em edição. Igual hoje. O que essa função retorna? Eu vou dar só um enter agora. A data de hoje. Só que ela atualiza. Tá? Então amanhã vai dar 2 de novembro de 2023. Então se eu quiser fazer um cálculo de tempo de casa de cada funcionário que se atualize com o tempo, é assim que eu vou fazer. Mais uma vez eu tenho um retorno em data, que eu vou mudar para formato geral. E, gente, eu sei que o número de dias não é importante para a gente. Mas depois a gente vai conhecer outras funções, tá? Para ajustar isso. Por hora, eu poderia dividir. Não é a melhor forma, tá? Eu vou falar depois no futuro eu vou mostrar para vocês. Não é a melhor forma, mas eu poderia dividir esse número de dias por 365. Mais uma vez tem data envolvida, ele muda o formato para data, vamos mudar para geral de novo. É lógico que teoricamente, essa divisão ela só daria inteiro no dia do aniversário da Ana. Por isso que ele dá esse valor quebrado. Mas a gente já tem uma noção de que a Ana trabalha na empresa há 7 anos. Show de bola? Tudo bem? Então, dei essa volta para mostrar para vocês as funções hoje, que retorna a data do sistema, e agora, que retorna a data e a hora do sistema. Tá bom? Então, são duas situações são duas funções que vocês podem usar
para saber a data de hoje e a data e a hora do sistema colocar na fórmula, no Excel. E atualizável, tá? Eu vou dar aqui F9 no meu F9 novamente. Caramba. É possível isso? Agora tem que mudar, né? Shift F9. Shift F9 aqui atualiza, recalcula as funções. Tá bom? Atenção aos links na descrição desse vídeo. Explicação, a aula sobre referências absolutas vai estar no próximo vídeo. E eu espero vocês no retorno às aulas, que vai ser dia... Caramba. A gente não vai ter aula dia 4. Dia 11 a gente tem aula, tá? Fiquem bem. Até lá.